Olá pessoal, tudo bem? Como passaram a semana? Espero que tudo tenha sido bem. E os nossos fóruns, como foram? Será que realmente estamos aprendendo estatística? Fizeram as minhas atividades? Eu espero que sim. Precisamos dela para poder compreendermos melhor esse nosso segundo momento. E a partir de agora, vamos fazer a representação desses dados estatísticos. Fiquem atentos aos conceitos dessa nossa aula de hoje, pois vai ser por meio dela que poderemos compreender melhor essa apresentação de tabelas e gráficos que vamos fazer hoje. Encontraremos essas tabelas em jornais, revistas, vamos aprender a analisar, a interpretar essas informações transmitidas. Nós temos dois tipos de representação, como dito, tabelas e gráficos. Mesmo que não apareça no fundo de tela de vocês de forma coerente, mesmo que alguma resolução de imagem esteja pouco definida, fora dos padrões ou das cores, não se preocupem. Eu tive toda uma preocupação em demonstrar de forma bem tranquila para a gente aperfeiçoar esse nosso conhecimento. Aqui estão algumas representações de tabelas e gráficos que eu trouxe para vocês, mas inicialmente eu gostaria de falar sobre alguns conceitos dessas representações tão importantes para a gente. Vamos lá? A apresentação tabular ou tabela é uma apresentação numérica dos dados e consiste em dispor os dados em linhas e em colunas, distribuído de modo ordenado segundo algumas regras práticas ditadas pelo nosso Conselho Nacional de Estatística e pelo IBGE. As tabelas têm a vantagem de conseguir expor sinteticamente em um só local resultados sobre determinado assunto de modo a obter uma visão global mais rápida daquilo que se pretende analisar. Veja só essa tabela que eu trouxe para vocês como exemplo. Aqui nós temos a população de alguns municípios de Campinas. Olha só essa nossa coluna aqui com tanto de município. Nós temos a população residente no ano de 91, de 2000, de 2010 e ainda temos aqui do lado a taxa de crescimento de 91 para 2000, de 2000 para 2010. Nós temos fonte, nós temos referência, nós temos uma gama de informações nela contida. Esses valores podem ser apresentados também em forma de gráficos, que normalmente é uma forma útil e elegante. Eu adoro gráfico e demonstrar essas características que serão analisadas. Mas, como disse, os nossos gráficos não cabem tantas informações que cabem na tabela. Vamos conhecer um pouco mais. Aqui nesse exemplo de tabela, trata-se de um quadro sem que se fechem por completo as linhas e colunas, pois o contrário disso seria uma grade. Se resume num conjunto de observações. Essa tabela aqui, por exemplo, demonstra a produção de café no Brasil nos anos de 91 até 1995, e esses dados foram fornecidos pelo IBGE. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês não são as informações na tabela contida. Eu gostaria de mostrar a estrutura dela, ou seja, o que compõe uma tabela. Comecemos pelo cabeçalho. O cabeçalho é essa parte superior aqui da tabela, olha a setinha mostrando. Ela especifica o conteúdo das minhas colunas. Nós temos agora a coluna indicadora, e essa coluna indicadora é a parte da tabela que especifica o conteúdo das minhas linhas. Nós temos aqui o corpo da minha tabela, que é toda essa estrutura linda que vocês estão vendo aqui. Tá? Esse corpo é um conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre a variável que a gente está estudando. E esse carinha aqui chamado rodapé, esse rodapé é a indicação da entidade responsável pelo fornecimento dos dados ou pela elaboração. Geralmente nós chamamos ela de fonte. Olha aqui, fonte IBGE. Na parte superior, é claro, nós temos o clássico, o importante título. É um conjunto de informações as mais completas possível, respondendo às principais perguntas: o que, quando e onde. E que fica localizado, lógico, na parte superior da tabela. Olha só esse título, por exemplo. Nós temos o quê? Produção de café. Onde? Brasil. Quando? 91 a 95. Olha que interessante. Em um único título, pequeno, curto e coerente, nós temos todas essas informações. Nós temos aqui a célula, que é um único campo que cabe um único número, com um ou vários algarismos. Também, em alguns autores, chamam isso aqui de casa, tá bom? E nós temos as linhas, é claro, com o acervo de informações nela contida. Assim sendo, pessoal, vamos então agora falar das séries estatísticas.
Denomina-se série estatística toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função de época, local ou espécie, que é o fenômeno que a gente está estudando. Pode ser classificado em dois grandes momentos, as séries homógradas, olha que nome difícil, homógradas ou séries conjugadas. Atenção nesses nomes e nos conceitos que a gente vai falar, eles são muito importantes. Na série homógrada, por exemplo, observa-se a existência de 3 elementos ou fatores, o tempo, o espaço, a espécie. Conforme varia esses elementos, as séries estatísticas homógradas podem ser classificadas em temporal, geográfica e específica. E eu trouxe para vocês alguns exemplos disso. Vamos lá. Nós temos aqui a série temporal. Também pode ser chamada de série histórica ou evolutiva ou também cronológica. Ela é identificada pelo seu caráter de variável de fator cronológico. É uma série cujos dados estão em correspondência com todo o tempo. E assim varia com esse tempo. Que tempo que a gente está falando aqui? Estamos falando de janeiro e fevereiro. Observem esse exemplo. Nós temos uma empresa chamada ABC Veículos. Nós estamos falando de um período de 1996. São vendas no primeiro bimestre desse ano. Quais são os meses? Janeiro e fevereiro. E aqui foram vendidas 30.000 unidades. Mas como assim, tia? Só tem 30 aqui. É porque tem esse asterisco importante. Aqui, logo abaixo da tabela, eu quero uma atenção. Em 1.000 unidades. Quer dizer que o nosso total aqui, ó, profs, está falando de 30.000 unidades. Então tá, observaram o detalhe do asterisco que evidencia a real quantidade exposta? Tá ok. A variável aqui, galera, é o período. Por isso que nós chamamos de temporal, ok? Temos agora o exemplo da mesma empresa, ABC Veículos, tá? Que está vendendo no mesmo período, primeiro bimestre de 96, ok? As mesmas 30.000 unidades, só que eu estou falando de uma série geográfica. Como assim geográfica, professora? Estou falando das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. A localização geográfica dessa minha venda, também em 1.000 unidades. Olha só que interessante, vocês estão percebendo? A ABC Veículo venderam as mesmas 30.000 unidades da tabela anterior, porém, estou falando que em São Paulo vendeu 13.000 unidades e no Rio de Janeiro 17.000 unidades, perfazendo, lógico, os 30.000 que nós comentamos na tabela anterior. Vamos agora mostrar a série específica. Seu caráter variável é apenas o fato ou a espécie. Específico, estou especificando, professora, a marca do meu veículo vendido. Falo da mesma empresa ABC Veículo, falo do mesmo período, primeiro bimestre de 96, falo dos mesmos 30.000 vendidos, só que agora eu estou especificando a marca Fiat e General Motors, também vendido pela minha ABC Veículos. São 18.000 Fiats vendido e 12.000 GM, ok? Perceberam a diferença entre essas 3 séries? Essas 3 tabelas trouxeram as mesmas informações. São os mesmos 30.000 veículos vendidos no primeiro bimestre do ano de 1996 naquela empresa ABC Veículos. Porém, diferentes variáveis. Primeiro foi o tempo, janeiro e fevereiro. O outro abordou a localização, São Paulo e Rio de Janeiro. E já o outro, a marca. Eu especifiquei a marca Fiat e GM. Interessante, não é mesmo? Vocês lembram que eu disse para vocês sobre que as séries podem ser homógradas ou conjugadas? Pois é, agora a gente vai falamos dessas homógradas e agora a gente vai falar dessas conjugadas. É um conjunto das informações das homógradas que nós chamamos de conjugadas. No livro de vocês, por exemplo, elas podem ser chamadas de compostas ou mistas. Tá aí no material didático de vocês como série mistas. Bom, vamos falar dessas tabelas de dupla entrada. Esse formato de tabela é apropriado para a apresentação de 2 ou mais séries de maneira conjugada, havendo 2 ordens de classificação, tanto na horizontal quanto na vertical, e eu trouxe alguns exemplos para vocês, ok? Vamos lá. Temos aqui uma tabela contendo as mesmas informações das anteriores, na mesma empresa ABC Veículos.
no mesmo período, mesma empresa. Olha só, gente. Só que agora eu quero que vocês observem a dupla entrada de informação. Estou falando daqui de uma parte que é a localização e estou falando do tempo. É por isso que esse tipo de tabela também pode ser chamada de geográfica temporal. Olha só essa coluna indicadora na vertical com as informações das filiais em São Paulo e Rio de Janeiro. E olha aqui também os nossos meses de janeiro e fevereiro. Gente, atenção, vocês lembram que eu falei para vocês que em São Paulo foi um total de 13 mil vendidos? Rio de Janeiro foi um total de 17 mil. Está aqui separados por meses. Lembram que eu falei para vocês que o total dos nossos veículos vendidos foi 30? Pois bem, 22 mais 30, mais 8 vai ser 30 mil unidades vendidas. Estamos falando de dupla entrada de informação na mesma tabela, por isso o nome de série conjugada. Viram que interessante? Agora eu acredito que vocês já adquiriram algum conhecimento, inclusive suficiente, para compreender melhor qualquer tabela que lhes seja apresentada no decorrer dessa nossa carreira profissional, inclusive do curso técnico. Pelo menos é o que eu espero de vocês. Portanto, cursistas, mãos à obra. Esse foi um passo importante nessa nossa formação. Mas agora chegou a vez de apresentar essas informações de forma gráfica. É a partir de agora que conheceremos alguns tipos específicos de gráficos estatísticos utilizados. Os principais utilizados em pesquisas, as funções, as finalidades, as vantagens e desvantagens dele, enfim. Vamos conhecer eles então, tá bom? A apresentação gráfica é um complemento importante da apresentação tabular. A vantagem de um gráfico sobre uma tabela está em possibilitar uma rápida impressão visual dessa distribuição de valores e frequências que a gente vai observar. Os gráficos propiciam uma ideia inicial mais satisfatória da concentração e da dispersão dos nossos valores. Através desses dados, eles apresentam termos de grandeza e visualmente interpretáveis. Um gráfico deve ter simplicidade, esse gráfico necessita de tranquilidade. Poucos detalhes, poucos traços, não precisamos de tantas linhas nem verticais nem horizontais, muito menos as diagonais. Um gráfico deve ter clareza, deve possuir uma correta interpretação do nosso fenômeno em estudo. Um gráfico tem que possuir principalmente o que eu chamo de veracidade. Tem que ser verdadeiro, o nosso gráfico deve expressar a verdade. É o fenômeno do nosso estudo. E trouxe para vocês alguns exemplos. Observe esse exemplo de uma determinada escola que estamos chamando de Escola X. Foi feito numa Escola X uma espécie de Olimpíadas Esportivas, uma pesquisa que constava dos alunos que estavam regularmente inscritos para essa Olimpíada. Vamos ver o título que fica agora aqui embaixo, olha só. Alunos da Escola X inscritos por modalidade esportiva no ano de 2010. Nós temos também as referências, nós temos a fonte que fica aqui abaixo. Daqui desse ladinho nós temos uma pessoa importante no gráfico chamado legenda. Esse quadradinho azul aqui, ó, esse primeiro, representa os meninos. E aqui, por estratos, e nós já vimos a modificação desse por estratos, nós temos esse vermelhinho que representa as meninas. Vejam só que interessante tudo isso. Nós podemos ver claramente aqui no nosso eixo, que nós chamamos de eixo das abscissas, todas as modalidades escolhidas pelos nossos meninos. Olha só, 25 meninos escolheram futebol, enquanto 12 meninas escolheram essa modalidade. Nós estamos vendo aqui o vôlei, 18 pessoas escolheram vôlei, tá? 10 meninos e 8 meninas. Nós vimos aqui no basquete 15 meninos e 12 meninas. Olha só quanta informação interessante a gente consegue ver aqui num simples gráfico. É um gráfico simples, preciso e claro. Mas alguns cuidados nós temos que ter ao elaborar gráficos e planilhas. Esses são muito importantes, sendo eles eletrônicos ou manuais. As características principais devem compor um sistema de coordenadas com prudência nas escalas. O objetivo dos gráficos é transmitir a informação de forma rápida, mas vamos ver o exemplo que eu trouxe para vocês em relação à escala. Isso é muito importante, gente.
Olhem isso, pessoal. É a mesma informação, só que eu trouxe agora em forma de tabela e em forma de gráfico. Percebem a diferença do nosso campo visual? Aqui nós temos uma tabela e aqui nós temos um gráfico contendo as mesmas informações. Talvez o gráfico tenha uma visão mais rápida do que a tabela naquilo que eu quero demonstrar. Não que a tabela não seja útil, ela é demais. Carrega grandes responsabilidades por dar mais espaço para diversas informações. Por exemplo, vamos ver os totais das modalidades. Eu tenho 37 pessoas que escolheram futebol, tenho 27 pessoas que escolheram basquete. E olha só, por exemplo, tenho 112 pessoas regularmente inscritas para as modalidades dessas Olimpíadas. 65 são meninos, 47 são meninas. E essas informações de totais, eu não encontro ela aqui, ó, no nosso gráfico lindo. Eu tenho o meu gráfico que me traz outras informações visuais. Por exemplo, dá para ver que aqui nós temos em todo momento a maioria dos meninos querendo as modalidades. Somente aqui no tênis é que eu tenho uma maioria de meninas. E isso eu consigo enxergar mais claramente num gráfico, no lugar da tabela. Essa clareza de informação não se percebe tão rapidamente, mas quando a gente distingue entre tabelas e gráficos, a gente vê mais claramente, ok? Pessoal, eu preciso comentar algo muito importante com vocês. As tabelas são de extrema importância, mas são os gráficos que fornecem elementos úteis nessa fase da análise dos dados, sem deixar de ter o caráter informativo. Mas o uso indevido deles pode trazer ideias falsas e distorcidas do que estão sendo analisados, chegando mesmo a confundir o leitor. Trata-se, na realidade, de um problema de construção dessas escalas. Vamos dar uma olhada no exemplo que eu trouxe para vocês e eu quero que vocês observem. Aqui nós temos um infográfico de 2 páginas publicadas na revista Veja no ano de 2010. As informações e gráficos que trouxe até aqui para vocês, cursistas, fazem parte de uma reportagem que eu extraí de um site chamado Atirei o Pau no Gráfico. Ele faz alusão, inclusive, ao trecho daquela nossa cantiga de rodas, Atirei o pau no gatotô. O autor dessa bela explicação é diretor de uma conceituada empresa de consultoria coach em Campinas, e são esses os dados dessa reportagem que eu trouxe para vocês. Observem esse infográfico. Olha o título dele. São Paulo, tá aqui, ó. Olha o título dele. O Brasil a preço de ouro. É o título da reportagem. Mas na página, olha isso aqui. A vida cara de São Paulo. Foi publicado nas páginas 94 e 95 da revista Veja, como disse para vocês, em 27 de novembro de 2010. Observe como é tendencioso a observarmos tão somente esse cara aqui, ó, essa coluna destacada. Olha a altura dela em São Paulo, Brasil, tá aqui. Olha isso, como chama a nossa atenção para isso aqui. E é claro, observem como é tendencioso observarmos São Paulo em relação ou comparado a esses demais países que estão aqui. Estou falando de diversas outras informações, mas São Paulo realmente chama muita atenção da gente. E é essa informação contida que eu quero a atenção de vocês. Dá uma impressão gigantesca se comparada a essas demais. Até mesmo o destaque de cor, como disse. E é justamente isso que eu quero falar com vocês, de quão impactante era o nosso campo visual. Vamos ver as outras cidades e vamos embora ver o que está acontecendo. Analisando de forma coerente, vamos deixar de lado aquele formato tridimensional chiquérrimo da reportagem e comparar as escalas que eu vou utilizar aqui para vocês agora. Como nós sabemos, toda escala correta deve iniciar do marco zero, do ponto inicial, do zerinho, o que não houve no apresentado. Vamos observar nesse nosso primeiro gráfico aqui, que eu trouxe para vocês, o que eu chamei de escala original. A escala original da reportagem, tá? Isso foi o que eles utilizaram. Agora eu quero que vocês observem o que eu chamo de escala correta, começando do marco zero. Olha só, eles começaram aqui, ó, do 4.500. Colocaram o nosso marco inicial distorcido. Olha isso, se a gente for traçar uma linha de tendência aqui, olha como é que está essa análise comparativa em relação ao real. Perceberam a diferença de um para o outro? Não é tão gritante ou enormemente tendencioso quando visto
pela reportagem quando nós utilizamos uma escala distorcida. Notem como começar a escala no meio de um dado distorce a comparação entre as cidades. No primeiro gráfico, com a escala original da reportagem, nós temos isso aqui, ó. Isso aqui. Olha como está destacado essa coisa aqui, sendo que, na verdade, é tão somente isso. Se fôssemos calcular em vias de fato, aqui nessa primeira reportagem, nas páginas da revista Veja, está mostrando um São Paulo 15 vezes maior, sendo que, na verdade, o nosso São Paulo, em relação ao último colocado, está a 1,3 apenas. Agora, como vimos essas informações preciosas, vamos conhecer a classificação desses gráficos. Assim como nós classificamos as tabelas em séries homógradas e conjugadas, nós também vamos classificar alguns tipos de gráficos que eu trouxe para vocês alguns exemplos de forma bem tranquila. Tudo bem? Então, os gráficos podem ser classificados em diagramas, que são os mais usados, tá bom, gente? É o que nós mais vamos trabalhar. Mas eles também são classificados em estereogramas, pictogramas e cartogramas. Nós vamos ver alguns exemplos agora e são exemplos muito interessantes. O primeiro deles é o gráfico em linhas. Esse gráfico em linhas é muito usado na maioria das reportagens. No material de vocês, no material didático, está denominado gráfico em curvas ou em linhas. O mais relevante desse gráfico é o sobe e desce, é essa variação trabalhada neles para que seja evidenciado. Essa é a ideia desse gráfico. São frequentemente usados para representar séries cronológicas com grande número de período de tempo. As linhas são mais eficientes do que as colunas quando existem essas intensas flutuações nas séries ou quando há necessidade de representarem várias séries de um mesmo gráfico. Esse outro gráfico é o gráfico em colunas, que é uma representação de uma série estatística através de retângulos dispostos em colunas na vertical. Esse tipo de gráfico representa praticamente qualquer série estatística quando se deseja relacionar uma quantidade de dados ou suas respectivas variações de crescimento ou decrescimento desses dados apresentados. É importante esclarecer que as regras de construção de gráfico de linha ou coluna são as mesmas, só que as bases dessas nossas colunas vão ser diferentes quando for falar de histograma. É diferente porque nós vamos trabalhar intervalo de classe depois, não agora. Nós temos aqui também o gráfico em barras, que é representado por retângulos dispostos, só que dessa vez horizontalmente. A diferença é que as colunas estão deitadas, tá? Prevalecendo os mesmos critérios adotados na elaboração dos gráficos em coluna. Ele é bem adequado quando a gente quer destacar a variação entre máximos e mínimos de 2 ou 3 variáveis desse nosso eixo vertical. E já aqui nós temos o gráfico em setores. Esse é uma representação gráfica de uma série estatística em um círculo de raio qualquer, que por meio de setores com ângulos centrais nós temos as ocorrências. É utilizado quando se pretende comparar um valor de uma série só, por exemplo, eu tenho aqui ó, 40% em relação ao meu total, tá? Então o gráfico de setores deixa isso mais evidente. Que tamanho de espaço o futebol está sendo caracterizado nessa nossa pesquisa em relação às demais modalidades. Ele deixa isso mais evidente no gráfico de setores. Bom, pessoal, nós vimos até aqui uma sequência ilustrativa de vários tipos de gráficos que foram denominados diagrama. Como eu disse para vocês, são os mais aplicados na estatística, nesses estudos acadêmicos, no dia a dia, nas reportagens. Agora nós vamos ver os estereogramas, os pictogramas, cartogramas. Esses são gráficos mais específicos, cada um com suas características. O primeiro deles são os estereogramas. Afinal de contas, o que é isso? É uma técnica de ilusão de ótica, onde a partir de 2 dados ou 2 imagens bidimensionais, a gente pode completar e transformar num tridimensional. O pictograma já são desenhos pictóricos, o nome também já ajuda. É a partir de figuras e desenhos que a gente quer transformar em intensidade, representar isso. Já os cartogramas são ilustrações relativas às cartas geográficas, aos mapas, e nós vamos conhecer todos eles.
Aqui nós temos um estereograma disposto em 3 dimensões para representar o volume. São usados nas representações gráficas de tabela de dupla entrada. Percebem a tridimensão dessa figura? Olha que interessante. Nessa tela, por exemplo, eu tenho um modelo de estereograma ilustrando as estruturas tectônicas. Cada círculozinho desse é um estereograma de suas respectivas características. Olha outro que interessante, gente. Estou falando aqui para vocês nessa tela, caso vocês não estejam vendo direito, e eu espero que sim, a gente está falando sobre um contorno de densidade populacional do globo terrestre. Isso também é um estereograma. Já aqui nós temos os pictogramas. Eu coloquei um tanto de CDzinho aqui em forma de barras para representar os CDs vendidos, as quantidades de CDs vendidos. É essa ênfase de figura que eu estou colocando. Olha outro exemplo aqui, ó, venda anual de lâmpadas em um supermercado. Ao invés de colocar barras e colunas, eu coloquei as próprias lâmpadas, que são esses pictogramas aqui que eu estou mostrando para vocês. População do Brasil de 60 a 90, que é a década trabalhada. Olha só um tanto de homenzinho aqui representando nossas barras. E aqui que interessante, olha só, a gente tem aqui ó, sexo feminino, sexo masculino, a quantidade de frutas, verduras e legumes consumido por essas pessoas nesses anos, tudo transformado em forma de pictograma, em forma de figura para dar ênfase em toda essa característica da própria informação. Aqui eu tenho o crescimento de crianças em determinado período, que também caracteriza um gráfico em forma de pictograma. Aqui nós já temos os cartogramas. Cartogramas, como eu disse, tem relação com mapas, com localização, com a parte geográfica. Nós temos o mapa do Brasil aqui, onde fala a maioria da densidade populacional de baixa renda, de cor escura, e de cor clara a gente tem as pessoas de maior renda. Aqui eu tenho outro cartograma, só que da cidade dessa vez, que também tem suas peculiaridades e características. Nós temos aqui outro cartograma que fala sobre o rendimento domiciliar médio mensal. É claro que existem outras diversas representações gráficas. Nós temos gráfico de dispersão, gráfico por radar, gráfico de Gantt, histogramas, polígonos de frequência, gráfico de bolhas, box plot, enfim, uma série de gráficos específicos utilizados nos nossos achados científicos. Alguns com maiores níveis de complexidade, outros com maiores níveis de informação. Mas agora a gente tem que falar sobre uma coisa importante, a distribuição de frequência, e é nela que vamos trabalhar a estatística descritiva. É nesse momento que vamos organizar os dados. É uma etapa importante da estatística descritiva. Vamos estudar um conjunto de observações das formas de fazer essa organização dos dados coletados em uma pesquisa qualquer, através das distribuições de frequência. Portanto, pode-se dizer que as distribuições de frequência são de extrema importância para a visualização dos nossos dados e posterior análise dessa informação. Para isso, preciso lembrar para vocês de algumas coisas que foram ditas em relação a variáveis na nossa aula passada, e eu trouxe para vocês de forma rápida essas informações. Vamos lá. Como dito na aula passada, variável é qualquer característica associada a uma população. Gente, aqui eu tenho um questionário que eu apliquei em 2014 numa turma. Temos aqui uma gama de variáveis: cor dos olhos, cor do cabelo, altura, peso, estado civil, idade, número de filhos, se trabalha ou não, renda bruta. E aproveitando esses dados, esse questionário, eu gostaria de fazer a organização deles, ok? Vamos lá. Vamos lá, a gente vai classificar essas nossas variáveis. Vocês lembram das variáveis quantitativas e qualitativas e sabe da diferença dela? Cor dos olhos, por exemplo, eu falo uma qualidade. Os meus olhos é azul. Esse azul não é número, é tão somente uma qualidade, é uma cor. E a cor do meu cabelo? Loiro, é uma qualidade também. A minha altura, 1,66 m. Eu tenho 1,66 m, isso é uma quantidade. Eu respondi numericamente uma pergunta. Altura, 1,66 m. Meu peso, ai gente, que triste. Meu peso, infelizmente, ainda é 72 quilos. Tentei fazer dieta e não consegui. Mas eu posso garantir que estado civil é uma qualidade. Eu sou casada, enquanto peso, quantidade, número, 72 quilos. Idade, ai que triste, era outro segredo meu que vocês vão descobrir. Estou com 42, mas ó, ninguém precisa ficar sabendo disso.
Já falei que eu sou casada e tenho 2 filhos. 2 filhos é quantidade, a minha resposta foi numérica. Se eu trabalho ou não, sim ou não é qualidade e minha renda é lógico, quantidade, mas ó, esse eu não vou contar para vocês não, tá? Esse é segredo de verdade. Ainda na classificação, a gente tem as subclassificações, onde cor dos olhos, eu falei para vocês, de qualidade nominal. Ela podia ser dividida entre nominal e falei para vocês também de uma outra chamada ordinal. Ordinal é aquela que tem ordem. E cor dos olhos não tem ordem, cor do cabelo também não tem ordem, então é uma qualitativa nominal. A minha altura, só pelo fato de ser um número quebrado 1,66, ela é contínua. Meu peso, eu falei para vocês que se eu fizer dieta e ir para 69,8, tem vírgula e também é contínua. Em relação ao estado civil, falei da qualitativa ordinal. A ordinal solteiro, casado, divorciado, viúvo, requer uma cronologia. Idade quantitativa contínua, porque tem vírgula. Número de filhos. O número de filhos é quantitativa discreta. Eu tenho 2 filhos e não tem 2,6. Eu tenho 2 filhos. Aqui nós temos uma qualitativa nominal, se trabalha ou não, e a minha renda, lógico, pode ter os meus centavos, que eu dou valor também, ela é contínua. Então, de repente, eu coloquei essas informações todas numa planilha de Excel. E aqui eu quero a atenção de vocês. Depois de aplicado esse questionário, depois de ter identificado nossas variáveis, eu fiz com essa turminha e foram um total de 24 alunos pesquisados que preencheram esse meu questionário de forma aleatória. E fui lançando ele numa planilha de Excel. Aqui nós temos, por exemplo, esse N que representa número de pessoas. Olha meu total aqui, 24 pessoas entrevistadas. Eu tenho as iniciais dos nomes das pessoas envolvidas para preservar a identidade. Cor dos olhos eu cataloguei. Olha o tanto de castanho, gente. Ups, tem uma pessoa de olho azul aqui, mas não sou eu não, tá? Olha os cabelos aqui, gente, preto, castanho, ruivo, apareceu até ruivo. Altura, olha os números aqui, gente, que interessante. Peso também em forma de número, estado civil, idade também é numérico, enfim, nós temos todas essas informações aqui que eu cataloguei numa planilha de Excel. Só que agora eu preciso fazer uma contagem, eu preciso agrupar essas informações, eu preciso organizar esses meus dados. E esses meus dados brutos, é lógico, eu peguei cor dos olhos. Ao pegar cor dos olhos, eu comecei a contar. E lembrando que cor dos olhos é uma variável qualitativa, nominal, não expressa nenhuma ordem. Contei quantos castanhos tem e anotei numa tabelinha ao lado. Afinal de contas, desses meus 24 alunos, quantos tem olho castanho? Fui ticando, contando, riscando, deu 18. Fiz a mesma coisa para preto, olhos cor de mel e olho azul. E aí? Vamos embora tentar lembrar ou agora vamos embora aprender algumas definições. Frequência absoluta é o número de vezes em que um dado acontecimento é observado. Frequência relativa é o quociente, é a divisão entre a frequência absoluta de um dado acontecimento e o número total de elementos desse estudo. Calma, gente, que eu vou explicar isso bem bonitinho. E para obter o percentual disso, é só pegar minha frequência relativa e multiplicar por 100, que a gente tem o percentual. Eu gostaria de voltar aqui na cor dos olhos daquela turma de administração de 2014. Lembra daquela tabelinha que eu fiz para vocês de frequência? Lembra que eu fui riscando os números castanho, preto, cor de mel e azul? Esse símbolozinho aqui, ó, gente, é um símbolo de somatório, viu? Não precisa preocupar com ele, não. Podem ficar tranquilos. E lá, de repente, a gente percebeu que tivemos 18 pessoas com olhos castanhos, 4 pessoas com olho preto, 1 cor de mel e 1 cor azul, totalizando 24 pessoas. Isso é a frequência absoluta simples. Agora, a gente tem a relativa. Quando eu falei da relativa, eu falei para vocês da divisão. É a divisão desse cara aqui, ó, 18, dividido pelo meu somatório ou pelo meu total da frequência. É o que está lá na definição. 18 dividido por 24, gente, dá 0,75 se a gente pegar uma calculadora e fazer, tá? Preocupa não que calculadora eu vou deixar vocês usarem. E aí eu vou fazer de todos os demais números, de todos os demais itens que apareceram na minha tabela.
Como eu disse para vocês, o percentual é só multiplicar por 100. Eu vou pegar essa minha frequência relativa aqui, ó, e multiplicar por 100. Aqui eu já percebo que 75% da minha turma tem cabelo castanho. Multiplico os demais todos por 100 e vou ter aqui a primeira parte da minha tabela bonitinha, que é a parte simples. Lógico que eu precisei fazer um gráfico lindo e elegante dele. É um gráfico que é um gráfico de colunas, onde eu tenho na minha parte de baixo castanho, preto, cor azul e cor de mel. E nesse lado aqui, lógico, a quantidade, ok? Interessante, não é, gente? Continuando. Agora a gente vai ver essa parte acumulada. Ai, mas tem informação demais nessa tabela, não preocupa não, gente. É uma tabela muito cheia mesmo, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. A parte acumulada é daqui em diante, porque isso aqui eu já expliquei para vocês. Então tá, acumulado já, o nome já ajuda. Eu vou pegar minha primeira informação, castanho 18, e vou trazer para cá. E vou acumular o castanho mais o preto, ou seja, 18 mais 4, eu tenho acumulado 22 pessoas que têm cabelo castanho e preto. E vou acumular mais um, não é cabelo não, gente, é olhos, desculpa. E vou acumular mais um cor de mel e mais um cor de azul. Vou fazer o mesmo procedimento da divisão que nós fizemos aqui na relativa. E também vou multiplicar por 100 para chegar nos nossos percentuais finais do acumulado. Interessante, nossa tabela completa, não é, gente? Então tá, vamos voltar para aquela nossa gama de informações. Não estressem, é muita informação mesmo, mas a gente vai chegar lá. Nós temos agora uma outra variável que eu quero trabalhar, a variável altura. É uma variável quantitativa, ela é contínua porque tem vírgula, ela tem quebrado. Essa altura, essa estatura dos meninos, a gente vai jogar aqui nesse rol que ainda não foi ordenado do menor para o maior. Mas eu já percebi que a pessoa de menor estatura tem 1,5 m e a pessoa de maior estatura tem 1,73 m. E vou jogar numa tabela de frequência, mas agora essa tabela é especial. Ela tem um cara chamado intervalo de classe e nós vamos falar um pouco disso agora. Galera, quero a atenção de vocês nesse momento crítico. Sei que vocês realmente já estão exaustos de conceitos e conteúdos, excesso de informação pode deixar a gente confuso mesmo, mas é muito importante essa distribuição, que conta com o número adequado de classes. É importante que vocês tenham que saber sobre as nossas atividades, porque essa coerência ela é necessária. Se o número de classes for excessivamente pequeno, vai acarretar em perda de detalhes e pouca informação se poderá extrair de uma tabela. Por outro lado, se for utilizado um número excessivo de classes, poderá de alguma forma uma frequência ser nula ou muito pequena, não atingindo o objetivo que é classificar e tornar um conjunto de dados supervisionáveis. Não há uma fórmula única para determinar um número de classes, mas eu apresento aqui para vocês algumas sugestões para a gente praticar. Vamos lá. Observem essa figura aqui, por exemplo. Nós estamos falando hipoteticamente de uma pesquisa realizada por uma aluna de botânica que estava fazendo um estudo sobre certo adubo orgânico livre de agrotóxicos, de um certo tipo de planta. Essa aluna verificou que cada semana a planta crescia a metade do que havia crescido na semana anterior, utilizando esse adubo. Aí, ela resolveu catalogar o crescimento de 20 mudas da mesma espécie para conhecer melhor a eficiência desse adubo. Algumas plantinhas cresceram mais, outras menos, enfim. Ela fez a anotação, fez um rol de dados e assim foi fazer sua distribuição de frequência. E aqui, ela pensando nesses negócios que chama de classes, ela viu que variou a plantinha dela de 41 milímetros a 61 milímetros. Gente, a primeira plantinha dela, de repente, somente 42 milímetros, mas teve uma outra que cresceu 60 milímetros. O que ela fez? Ela fez distribuição de classes, e essa distribuição de classes variou de 41 a 61. Como assim? O que é isso, afinal de contas? Classes. Eu falo de uma amplitude total. De 41, que é o meu menor valor, para o meu maior valor,
tudo que eu registrei tem que estar ali dentro. E a minha amplitude total, ela é calculada pela letra H maiúsculo, tá bom, gente? Isso é importante. Onde esse LS aqui, ó, é o limite superior do meu intervalo. Eu tenho limite inferior, limite superior, limite inferior, limite superior de cada classe. Só que eu tenho aqui, ó, limite inferior da minha primeira classe, limite inferior maiúsculo, e tenho limite superior da minha última classe. 61 menos 41, eu tenho aqui a amplitude total da minha distribuição de classes num total de 20 milímetros. De repente, eu também fiz as minhas subclasses, é o que eu chamo de intervalo de classe. Aqui eu estou oscilando de 41 a 45, 45 a 49. Essa aqui, por exemplo, é a minha terceira classe, representada por I é igual a 3, que é a terceira classe, que vai de 49 a 53. Essa informação ela é importante porque eu preciso também conhecer a amplitude de cada intervalo de classe, que agora, dessa vez, é representado pela letra H minúsculo. Nós estamos falando do nosso limite inferior e o limite superior, só que dessa vez da mesma classe. Antes nós calculamos a amplitude total, que vai do menor ao maior, só que dessa vez eu quero exatamente só da classe. Meu limite superior deu 53, meu limite inferior 49, então quer dizer que a amplitude de cada intervalinho meu, professora, está oscilando de 4 em 4 milímetros, olha só, tá? De 53 a 57, 57 a 61 e assim por diante. Continuando os nossos conceitos e voltando naquele rol de variável que é muito importante, daquela estatura daquele questionário, eu percebi que no meu intervalo de 1,5 metro a 1,55 m de altura, eu só tenho 2 pessoas que foram lá catalogadas e responderam esse meu questionário desse jeito. Mas tem um detalhe super importante. 1,60 m. Professora, eu tenho 1,60 m aqui e tenho 1,60 m aqui. Afinal de contas, aonde eu vou lançar esse meu 1,60 m? Gente, observem esse símbolo aqui, ó. Se eu colocar aqui para você 2 e colocar aqui 5, quando eu faço a contagem, quer dizer que quando aparece 2, o 2 está no meu intervalo, mas o 5 vai aparecer aqui embaixo de novo, que vai até outro número, que seja o 8. Se de repente aparece 5, esse 5 entra aqui. Professora, fiquei confusa. E agora? Não estou entendendo. Eu estou falando para vocês que esse 1,60 m não vai entrar na minha contagem aqui não, ó. Ele vai entrar aqui embaixo, nessa minha sequência, e vou fazer as minhas contagens. Isso quer dizer que eu tive 2 pessoas que têm a estatura entre 1,50 m e 1,55 m, 3 pessoas com 1,55 m a 1,60 m, 1,60 m na minha contagem, ó, ela entrou aqui, nesses 9 pessoas que estão aqui catalogadas, e assim por diante. Fiz tudo isso. Só que aí, quando a gente está falando em intervalo de classe, a gente está falando também de uma tabela e um gráfico importante. Esse gráfico nós chamamos de histograma. Esse histograma quer dizer que eu estou falando que o cara tem entre 1,5 m até 1,55 m. De 1,5 m até 1,55 m, quantas pessoas apareceram? 2 pessoas. A minha próxima coluna na montagem do meu histograma vai de 1,55 m a 1,60 m. Quantas pessoas representam isso aqui? 3 pessoas. Estou falando que de 1,60 m a 1,65 m, eu vou ter quantas pessoas? 9 pessoas. Então, essas colunas, elas têm que estar justapostos. Olha que nome diferente, gente, justapostos. Isso é o que faz ser diferente de um gráfico de colunas convencional, tá bom? Essa distribuição de frequência, eu vou recapitular rapidamente aqui para vocês, para a gente fechar. Foram divulgadas as notas de alguns alunos do curso de administração do norte de Minas no ano de 2015. E com base nesses valores, nós temos aqui, ó, essas letrinhas que são as mais utilizadas pelos principais livros didáticos. Frequência absoluta, relativa, a simples e a acumulada. Vamos lá.
Aqui eu tenho essas notas dos nossos alunos, tá, gente? Quem passou de ano, quem não passou de ano, parabéns para todos vocês. Aí, de repente, eu faço um rol, e nesse meu rol eu estou organizando do menor para o maior. Percebi de imediato que eu tenho uma pessoa que tirou 30 pontos, é o meu menor valor, e o meu maior valor, 96. E é a partir disso que eu vou tentar elaborar esse meu intervalo de classe aqui, ó, que eu estou oscilando de 10 em 10. Olha que bonitinho, gente. Isso é a amplitude de classe. E se eu perguntar a minha amplitude total, quanto é que vai ser? Vai ser do 30 até o 100. 100 menos 30, 70. A amplitude total desse meu intervalo todo é de 70 e a amplitude de cada classe é de 10 em 10 pontos. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu falei para vocês que oscilei de 30 a 100, falei para vocês do nosso limite superior e inferior de cada classe, falamos para vocês sobre frequência absoluta, que foi o número de vezes que isso apareceu. Nós conhecemos também aqui a frequência relativa, que é aquela divisão que a gente fez pelo número total, multiplicamos por 100 e achamos o percentual dessa nossa frequência relativa, fizemos a nossa frequência acumulada também, não foi isso, gente? Que é o anterior e vai somando os demais e acumulando. Isso aí, dividido pelo nosso total, a gente também tem aquele número com vírgula grandão e que multiplicado por 100, é lógico, chegaremos na porcentagem da nossa acumulada relativa. Está aqui o resultado daquele rol de alturas que eu cataloguei e fiz para vocês para já deixar pronto. Gente, é isso aí, nossa tabela completa de distribuição de frequências. Mas é claro, eu precisava trazer para vocês bem bonitinho o polígono de frequência junto com o histograma. Olha que bonito, gente, polígono de frequência é essa linha vermelha aqui, ó, que está em todos os pontos centrais. Ponto central, gente, é exatamente o meiozinho certinho, tá? E essa linha vermelha vai passar exatamente do meu ponto inicial, marco zero, e vai finalizar no marco zero também, tá? E vai seguir em linha reta e vai mostrar, através do histograma, como é que foi essa evolução minha, ok? Então é isso, pessoal. Nossa segunda semana contemplada. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus, façam parte, participem do nosso fórum. Vamos fazer a nossa atividade avaliativa que está valendo pontos. Forte abraço e que Deus abençoe a nossa semana e até a próxima. Tchau!